Olá, hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura, assim, fascinante, que continua inspirando séculos depois. Francisco de Assis. Temos aqui uma biografia bem detalhada para guiar nossa conversa. O nosso objetivo é tentar entender a transformação incrível que ele viveu, sabe? E por que esse legado dele ainda é tão forte. Para começar, tem um detalhe curioso do nome. Ele nasceu Giovanni, mas o pai, que era um comerciante rico e admirava a França, chamou ele de Francesco. Pode ser francês ou, quem sabe, homem livre. Um jovem de família rica, sonhando com glória militar, cavalaria, isso na Itália do século XII. Mas aí parece que a experiência em batalhas, e ele chegou a ser prisioneiro de guerra, né? Isso começou a mudar alguma coisa nele. Como é que essa busca por, sei lá, reconhecimento virou algo tão diferente? O que aconteceu ali? Olha, não foi uma coisa assim de um dia para o outro, foi um processo, sabe? Essa virada teve momentos bem intensos. Talvez o mais famoso seja aquele na igrejinha de São Damião. A tradição conta que ele estava rezando e ouviu uma voz, tipo, divina, pedindo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como ele via, estava em ruínas. No começo, ele achou que era literal mesmo, sabe? Consertar as pedras da capela. Mas logo ele entendeu que a missão era muito maior. Era revitalizar a fé, a espiritualidade da Igreja Católica da época, que passava por um momento, digamos, complexo. E essa compreensão levou a uma escolha, assim, drástica. Largar toda a herança, o status, para viver na pobreza. Viver o evangelho ao pé da letra mesmo. Uma renúncia total. E essa escolha radical acabou atraindo gente, né? Ele não ficou sozinho nessa. De jeito nenhum. Fundou a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos que a gente conhece hoje. O foco era a pobreza, a pregação itinerante, quer dizer, eles iam até as pessoas, né? Não ficavam parados nos mosteiros. Exato. Levavam a mensagem para a rua, para o povo comum. E o serviço aos mais pobres, aos excluídos da sociedade da época. E o exemplo dele também inspirou a Clara de Assis, que fundou as Clarissas, né? A ordem feminina. Sim, com ideais bem parecidos de pobreza e vida comunitária. E tem um ponto aqui que eu acho que ressoa muito hoje em dia. A visão do Francisco não era só para as pessoas. Ele tinha uma relação de tipo irmandade com toda a natureza. Quem não conhece o Cântico das Criaturas, ou o Cântico do Irmão Sol? Famosíssimo. Onde ele louva a Deus pelo sol, pela lua, pela água, pelos animais. Não era só poesia, né? Era uma teologia ali. Com certeza. Ele via toda a criação como irmã, né? Sobre o mesmo pai. Uma visão que, para a época, era muito desafiadora, porque tudo era muito centrado no ser humano. Totalmente à frente do seu tempo. Exatamente. E isso está nos escritos dele. O cântico que ele compôs mais para o fim da vida. As admoestações, que são conselhos espirituais bem profundos, e as regras da ordem. A aprovação final da regra pelo Papa Honório III em 1223, a regra bulada, foi um passo fundamental. Deu uma legitimidade, né? Isso deu legitimidade dentro da igreja, protegeu aquele estilo de vida radical de acusações de heresia, que era um perigo real naquela época. E a linguagem do Francisco era simples, direta, ele queria aplicar o evangelho no dia a dia de forma prática. E tem também, claro, o fenômeno dos estigmas, aquelas marcas da paixão de Cristo que teriam aparecido no corpo dele já nos últimos anos. Para muitos, isso foi o símbolo máximo da união dele com o divino, com o sofrimento e o amor de Jesus. Nossa, essa união, essa vida radical pela pobreza, pela pregação e mais essa visão de fraternidade com tudo, como que isso se traduziu no impacto dele que dura até hoje? Bom, ele foi canonizado super rápido depois da morte, em 1226. Virou um dos santos mais populares da Igreja Católica, sem dúvida. Mas o apelo dele vai além da religião, né? Ele se tornou um símbolo quase universal de paz, de diálogo, de cuidado com os pobres e, claro, de respeito pela criação. A mensagem de simplicidade e harmonia dele parece ganhar mais força hoje. Faz muito sentido. A gente vê ecos disso em discussões sobre justiça social, na preocupação crescente com a crise ecológica, até em iniciativas interreligiosas. Tem exemplos bem interessantes, como uma comunidade lá no país de Gales, Scandavale, que é interconfessional, mas se inspira muito no modelo franciscano de vida e serviço. A vida dele continua desafiando a gente a buscar harmonia, sabe? Com o transcendente, com os outros e com o planeta. É uma trajetória e tanto, né?
Da riqueza de um jovem ambicioso para a pobreza radical. Do sonho de guerra para a prática da paz. De uma visão só humana para um abraço em toda a criação. Um legado que atravessa aí quase 8 séculos. Impressionante. Fica então uma reflexão para a gente levar. Num mundo que está cada vez mais complexo, tecnológico e muitas vezes focado só no material, no acúmulo, qual é o lugar para essa simplicidade radical que o Francisco viveu? Como é que essa busca por harmonia com tudo e com todos, que era tão central para ele, poderia talvez nos guiar hoje, quase 800 anos depois?